Realidade show tem limite? Pois é. Em A Fazenda, essa é uma pergunta que a gente se faz toda hora. A linha que separa o que é uma estratégia de jogo e o que é um ataque pessoal parece que fica cada vez mais borrada, né? Hoje a gente vai mergulhar fundo nas polêmicas que levaram o jogo ao extremo para tentar entender o que ainda é entretenimento e o que já passou e muito da conta. E para a gente entender essa confusão toda, nosso papo vai seguir um roteiro, olha só. Primeiro, a gente vai entender o cenário dessas tretas. Depois, vamos falar de um assunto pesado, as acusações de homofobia. Em seguida, vamos debater o limite entre agressão e jogo. Também vamos ver como a vida pessoal dos participantes vira arma. E claro, vamos analisar como a produção do programa reagiu a tudo isso. Vamos lá? Imagina só, você está trancado numa casa, com câmeras te filmando o dia inteiro, convivendo com gente que você não conhece e ainda por cima competindo por um prêmio milionário. É uma verdadeira panela de pressão. Essa combinação de estresse, ego e a convivência forçada acaba transformando a fazenda num baita campo de batalha psicológico, onde cada palavra pode ser uma bomba. E nesse caldeirão de emoções, um dos temas mais tóxicos que sempre volta à tona é a homofobia. E olha, não é um caso isolado, uma coisa que aconteceu uma vez e pronto. É um padrão que, infelizmente, se repete em várias temporadas e levanta uma discussão muito séria. Será que vale tudo na busca pela vitória, inclusive o preconceito? Na Fazenda 15, por exemplo, a gente viu isso de perto. Uma discussão que era sobre o jogo virou, de repente, um ataque pesado e direcionado contra o Lucas Souza. O Yuri Meirelles, o Tonzão e a Cariúcha simplesmente partiram para cima com palavras que o público na hora sacou que eram homofóbicas. O que era para ser estratégia virou um verdadeiro linchamento verbal. E o ponto alto, se é que a gente pode chamar assim, foi essa fala do Yuri Meirelles. Foi tão explícito, tão baixo, que a reação do público foi imediata. As redes sociais explodiram, cobrando uma posição da emissora. Foi um momento que escancarou que certas palavras simplesmente não cabem em lugar nenhum, nem dentro de um jogo. A gente pensa, bom, depois dessa, o programa aprendeu a lição, né? Mas aí, anos depois, na temporada 17, o fantasma da homofobia resolveu aparecer de novo. Uma briga completamente nova, com outras pessoas, mas que trouxe à tona o mesmo tipo de preconceito. Parece que é uma ferida que está sempre ali, pronta para abrir de novo. Dessa vez, a briga foi entre a Rayane Figliuzzi e a Saori Cardoso. No meio de uma discussão bem acalorada, a Rayane resolveu atacar a aparência e o jeito da Saori. Sabe, usando ataque pessoal para tentar desestabilizar a adversária. A partir dali, a briga deixou de ser sobre o jogo e virou uma troca de ofensas bem pesadas. E aí veio a frase da Rayane. Nossa, foi um golpe muito baixo, que mudou totalmente o rumo da discussão. A Saori, na mesma hora, não deixou barato e já classificou o comentário como homofóbico. E com isso, ela meio que usou a ofensa para se defender e, ao mesmo tempo, para expor a Rayane para o público. Foi uma virada de chave ali na briga. Mas nem só de ofensa verbal vivem as polêmicas de A Fazenda. A tensão às vezes sobe tanto que quase, mas quase mesmo, passa da linha da agressão física. E essa é uma regra de ouro lá dentro. Agrediu, tá expulso na hora. E teve um momento bem tenso em que essa regra foi testada ao máximo. Tudo começou com uma coisa boba, sabe? Tarefas da casa. Mas a briga entre a Rayane e a Carol Lecker foi crescendo, crescendo, até que saiu do controle. A Carol acusou a Rayane de ter dado um tapa no rosto dela. Já a Rayane se defendeu, disse que só afastou o rosto da Carol e ainda disse que foi com educação. Com duas versões tão diferentes, a batata quente caiu no colo da produção, que teve que rever tudo para decidir o que fazer. E o veredito veio ao vivo, na voz da Adriane Galisteu. Nenhuma regra foi quebrada. Ou seja, apesar da confusão e do contato físico, a direção do programa entendeu que não houve agressão. Essa decisão, claro, deu o que falar e levantou aquela dúvida. Afinal, onde exatamente a produção traça a linha entre uma briga mais quente e uma agressão de verdade? E quando o argumento dentro do jogo acaba, alguns participantes recorrem a uma tática bem suja: usar a vida pessoal do adversário como arma. Informações de fora da casa viram munição para desestabilizar o outro emocionalmente. A gente viu isso claramente na troca de farpas entre a Rayane e a Saori. Olha, a briga entre elas foi um show de golpes baixos. A Saori foi buscar o passado da Rayane com a justiça, chamou de ficha suja, jogou no ar umas coisas sobre o relacionamento dela, e a Rayane, claro, não ficou quieta e revidou com ataques ainda mais pesados, questionando a vida amorosa e até a família da Saori. Foi uma briga sem limites, sério.
Dando uma pausa rápida aqui, se esse tipo de análise, que vai um pouco além do que está na tela, faz sentido para quem nos assiste, que tal se inscrever aqui no nosso canal, o Opa News BR? É a inscrição que dá aquele gás para a gente continuar trazendo essas conversas. A gente conta com esse apoio. Mas e a produção do programa no meio disso tudo? Com tanta polêmica, a resposta da emissora é fundamental. Cada decisão deles não só muda o jogo lá dentro, mas também manda um recado bem claro para o público sobre o que o programa tolera ou não. Vamos ver como eles se viraram com essas situações explosivas. As respostas da produção foram bem diferentes para cada caso. No caso de homofobia, a Record soltou uma nota oficial repudiando a atitude e tentando apagar o incêndio. Já na acusação de agressão, a decisão foi ao vivo, liberando a participante e deixando o jogo seguir. E os ataques pessoais? Bom, esses viraram conteúdo para o programa, foram exibidos sem nenhum tipo de intervenção. 3 problemas gigantes, 3 reações completamente distintas. No fim das contas, essas polêmicas todas forçam a gente a pensar sobre o que é o entretenimento hoje em dia. Será que a busca por audiência justifica expor conflitos tão tóxicos? A emissora tem ou não a responsabilidade de intervir? A linha entre o show e, vamos ser sinceros, a crueldade parece que nunca esteve tão fininha. E aí, gostou da nossa análise? Então, não esquece, se inscreve aqui no Opa News BR para a gente continuar trazendo mais conteúdos que mergulham fundo nos assuntos do momento. A inscrição de quem nos acompanha faz toda a diferença para a gente, de verdade. E para quem assiste, fica a reflexão. Qual é o nosso papel nisso tudo? A popularidade desses momentos de pura tensão revela que o público quer ver conflito? Ou será que a gente está só se acostumando com comportamentos tóxicos em nome do entretenimento? É uma boa pergunta para a gente pensar. Até a próxima!